Boa noite, igreja. Por favor, abra sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 4. Diga assim comigo: eu creio que a Bíblia é a palavra de Deus e eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho e eu vou onde a Bíblia diz que vou. Quando os fariseus ouviram que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, se bem que Jesus não batizava, e sim os seus discípulos, ele deixou a Judéia e voltou outra vez para a região da Galileia. E era-lhe necessário passar por Samaria. Chegou a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera ao seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. E Jesus, cansado da viagem, assentou-se junto à fonte. Era quase meio-dia. Vindo uma mulher samaritana tirar água, Jesus lhe disse: dá-me de beber. Seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe a mulher samaritana: como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou uma mulher samaritana? Pois os judeus não se dão bem com os samaritanos. Respondeu-lhe Jesus: se conheceras o dom de Deus, e quem é aquele que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com o que tirá-la, e o poço é fundo. Onde tens a água viva? És tu maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele próprio bebeu, juntamente com os seus filhos e o seu gado? Respondeu Jesus: todo aquele que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Deveras a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que jorrará por toda a eternidade. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água, para que eu não mais tenha sede, nem precise vir tirá-la. Disse Jesus: vai, chama o teu marido e volte aqui. Respondeu a mulher: não tenho marido. Disse-lhe então Jesus: tens razão em dizer que não tens marido, pois já tiveste 5 maridos, e o que agora tens não é teu marido. Isso dissestes com verdade. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram nesse monte, mas vós, os judeus, dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe então Jesus: mulher, crê-me, a hora vem em que neste monte, nem em Jerusalém, adorareis o Pai. Vós, os samaritanos, adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores o adorarão ao Pai, em espírito e em verdade. Pois o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Disse-lhe a mulher: eu sei que o Messias, chamado Cristo, vem, e quando ele vier nos explicará tudo. Disse-lhe Jesus: eu o sou, eu falo contigo. Naquele momento chegaram os seus discípulos e maravilharam-se de encontrá-lo falando com uma mulher. Mas nenhum deles perguntou: o que queres? Ou por que falas com ela? Então, deixando a mulher o seu cântaro, foi à cidade e disse ao seu povo: vinde, vede um homem que me disse tudo o que tenho feito. Poderia ser este o Cristo? Saíram da cidade e foram ter com ele. Enquanto isso, os discípulos lhe rogavam: mestre, come. Ele, porém, lhes disse: uma comida tenho para comer, que vós não conheceis. Então os discípulos diziam uns aos outros: será que alguém lhe trouxe comida? Jesus lhes disse: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Não dizeis: ainda há 4 meses para a colheita?
Eu vos digo, erguei os vossos olhos e vede, os campos já estão brancos para a colheita. O que colhe recebe desde já o seu salário, desde já a ceifa, o fruto para a vida eterna. E assim se alegram tanto o semeador como o que colhe. Pois é verdadeiro ditado, um é semeador e o outro é o que colhe. Eu vos enviei a colher onde não plantastes. Outros trabalharam e vós usufruístes do trabalho. Muitos dos samaritanos daquela cidade creram nele por causa do testemunho da mulher. Disse-me tudo o que tem feito. Aproximando-se dele, os samaritanos rogaram-lhe que permanecesse com ele. E ficou ali durante 2 dias. E por causa das suas palavras, muito mais creram nele. Diziam à mulher: já não é pelo teu dito que nós cremos. Agora nós mesmos o ouvimos falar. E sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Diga assim comigo: Jesus é verdadeiramente o Salvador do mundo. Deus, Ele não nos chama por aquilo que nós somos aqui dentro da igreja. Deus nos chama por aquilo que nós somos lá fora. É por isso que quando Jesus escolheu os discípulos, Ele não foi nas sinagogas para escolher pessoas que estavam dentro dos templos. Ele escolheu pessoas que estavam fazendo coisas comuns: pescadores, cobradores de impostos, alguns homens de partidos políticos. Ele não escolheu os homens por sua capacidade intelectual, pela sua forma de se vestir, ou pela classe social, ou até mesmo pela cor de sua pele. Porque o nosso Deus, Ele continua escolhendo os improváveis para confundir a cabeça daqueles que acham que são alguma coisa. E sabe por que Ele procura os improváveis? Não é para provar que Ele é poderoso, mas é para mostrar ao mundo que pessoas que muitas vezes acham que não podem produzir nada, podem fazer coisas incríveis se estiverem com o seu coração firmados em Cristo Jesus. É por isso que no Evangelho de João, mais na frente, ele diz que aquele que crer nele fará não apenas as obras que ele fez, mas fará obras ainda maiores. E ele estava falando de mim e de você, amém, igreja? Só que nós temos que aprender algo. Hoje nós vamos pregar a segunda parte da mensagem, restaurando a identidade da igreja. Na semana passada nós falamos sobre Timóteo, e nós vimos como algumas viúvas tentavam se aproveitar do cuidado da igreja que existia para com as viúvas verdadeiras, e fingindo-se muitas vezes de viúvas, ou ainda tendo tempo para produzir, queriam estar numa fila para receber, mesmo sem ter necessidade. E nós fizemos uma analogia com a igreja que trata o seu marido como se estivesse morto, que trata o seu noivo como se ele estivesse morto. Mas nós entendemos e aprendemos que o nosso Deus está vivo, amém? E Ele está vivo e vivificando a sua igreja, amém? Hoje nós vamos traçar o mesmo paralelo, só que eu quero que você olhe para essa mulher samaritana como a igreja, e esse Cristo que vem ter um encontro com ela. Por isso eu quero começar dizendo que nessa noite Jesus, Ele virá ao seu encontro, Ele sentará do teu lado e Ele compartilhará com você coisas eternas, coisas grandiosas, amém? Olha para o seu irmão e fala isso para ele, fala: hoje Jesus vem sentar do seu lado. Mas nós temos que aprender algumas coisas através dessa história. Ao invés de sermos pedintes de milagres, nós precisamos mudar essa concepção. Porque ao invés de sermos pedintes, que tal se nós nos tornarmos aqueles que realizam os milagres? Uma igreja que aprendeu a viver com as mãos estendidas para receber, não consegue compreender que Deus lhe deu autoridade para impor as suas mãos para libertar um povo que está cativo. Às vezes nós estamos aqui dentro do templo só para querer receber coisas, mas a grande verdade é que o fato de nós nos reunirmos tem como propósito
serem empoderados pelo Espírito Santo, cheio das virtudes de Deus, para que as nossas mãos possam levar à presença do Senhor aqueles que ainda não o conhecem. Nós precisamos ser um povo que revela o Pai. Nós precisamos ser uma noiva que revela o noivo. Nós temos que abandonar uma cultura de necessidade e assumir a identidade de provedor. Nós temos que parar de sermos mendigos espirituais, que sempre estão nos cantos com a mão estendida, esperando que alguém venha e coloque algo na sua mão. O Rei de toda a glória já derramou a sua própria graça e presença sobre a minha e sobre a sua vida. Atos capítulo 1, verso 8 diz: mas recebereis poder quando vier sobre vós o Espírito Santo. Esse poder já foi derramado sobre nós. O problema é que nós temos aprendido a ser um sistema religioso e esquecemos de agir como a noiva. E nós temos que abandonar rapidamente essa cultura de pedinte e começar a ser uma igreja que abençoa, que capacita, que empodera aqueles que necessitam, amém? Sim, gente, nós temos que aprender isso. Porque a igreja, ela não é necessitada, mas ela age como se fosse. A igreja, ela é a necessidade do mundo. O mundo necessita da igreja, mas às vezes a gente está trabalhando como se nós fôssemos necessitados. Nós não precisamos de mais nada no que concerne a esse mundo, porque nós já temos tudo. Jesus, o Espírito Santo, Deus Pai, essa trindade santa que mora e que habita no nosso meio, amém? É garantia da palavra. A palavra diz que onde 2 ou mais estão reunidos em nome dele, ali ele está. Por isso temos a certeza de que Cristo está nesse lugar. E eu quero dizer uma coisa para você, gente. O meu desejo é que o mesmo manto profético que se desenrolou no culto das 9 aqui na igreja, hoje possa continuar sendo derramado aqui nesse lugar. Gente, hoje, literalmente, quase que a gente não termina o culto. Não fique com medo não, viu? Em nome de Jesus, você vai para casa já já. Mas hoje foi uma presença tão poderosa, tão palpável, e eu creio que essa unção ainda está nesse lugar. Aleluia. E sabe o que é interessante? É de que quando nós estávamos recebendo aquilo, eu fiquei dizendo: Deus, eu disse que o culto ia terminar e o Senhor continua fazendo. E Ele disse assim: alguém me tocou. E Ele disse: assim como aquela mulher, meu filho, que sofria 12 anos com fluxo de sangue, andou no meio da multidão, se atirou e tocou na orla das minhas vestes. Alguém me tocou. Eu disse: quem te tocou? Ele disse: essa igreja me tocou hoje. E de mim saiu virtude. É por isso que hoje eu estou olhando para você e Ele me deu a palavra de 2 Crônicas. Porque agora estão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer nesse lugar. Os olhos de Deus estão sobre nós hoje. Você crê nisso em nome de Jesus? Hoje é dia de ter o coração completamente incendiado por essa presença. Então nós precisamos ser uma igreja que não anda em necessidade, mas uma igreja que supre a necessidade. E quais são as necessidades do mundo hoje? O mundo necessita de correção. Mas a correção não é ser agressivo, não é apontar o pecado do outro, não é sentenciar o outro. Até porque a igreja não tem poder de sentenciar ninguém. O único poder que a igreja tem é o poder de amar. Quem dá a sentença no juízo é Jesus Cristo, o noivo, não a noiva. A noiva está sendo adornada, trazendo cada vez mais pessoas. Então nós precisamos anunciar um Cristo que corrige o mundo. Mas a correção tem que começar em nós. Porque se nós vivemos flertando com o pecado, nós não teremos autoridade em Deus para combater o pecado. Se nós vivemos uma vida que não busca andar em santidade, nós não temos como levar a santidade de Deus para o mundo. E não tome a palavra santidade por perfeição, porque embora estejamos buscando a perfeição, nós só a atingiremos quando estivermos na glória celestial com Cristo. Mas é de buscar estar num meio onde as pessoas ainda não o conhecem, e através da nossa vida fazer com que as pessoas tenham interesse de se parecer conosco, porque enxergam a presença dele em nós. Sabe qual é a outra necessidade do mundo? Eu não sei se essa palavra existe. Aí o mundo precisa ser remoralizado. Criei agora essa palavra. Existe, Maurício?
Graças a Deus. Mores é meu dicionário. Quando eu digo uma palavra estranha, ela sempre me anuncia. O problema é que está sendo gravado, aí já sai, né? Não tem nem como corrigir. O mundo precisa de uma remoralização. Hoje, nós vimos um vídeo na internet. Vários jovens numa piscina, e as meninas de um lado e os meninos do outro, e tocando uma música nojenta, cebosa, Satanás mesmo, aquela música do cão. E as meninas seminuas dançando, e os meninos seminus dançando do outro lado. E quando eu olho jovens aqui no altar servindo como o Ministério Rua agora há pouco, eu percebo, não que nós somos melhores do que o mundo, mas eu percebo de como o mundo ainda tem jeito, porque esses meninos e essas meninas serão referências para aqueles que não conhecem a verdadeira alegria. Nós precisamos anunciar e revelar uma igreja que é capaz de ser muito mais incrível do que qualquer coisa que o mundo ofereça. Mas essa remoralização só vai acontecer também a partir do nosso exemplo. Quando nós como cristãos pararmos de furar fila, quando nós como cristãos pararmos de sonegar impostos, quando a gente parar de querer dar um jeitinho para resolver as coisas. Sabe, nós entramos há alguns dias aí, alguns meses aliás, porque como nós somos uma instituição religiosa, nós temos imunidade, né? Para não pagar impostos e essas coisas. E nós preparamos os documentos e entregamos na prefeitura. E está lá, já faz uns 6 meses mais ou menos. E esses documentos estão lá. E uma pessoa disse essa semana: rapaz, vocês têm que molhar a mão de alguém para poder adiantar isso aí. Gente, a gente passa a vida todinha sem imunidade religiosa, mas a gente continua imune ao pecado e à mundiça que o mundo tenta colocar no meio da igreja. Sabe qual é o pior de tudo? É que às vezes a gente escuta uma coisa dessa e a gente pensa: meu Deus, é isso aí, pastor. Porque aquilo que deveria ser comum nas nossas atitudes se tornou incrível. Porque a gente começou a fazer coisas que o mundo faz. A gente começou a dar um jeitinho. E eu quero que você entenda em nome de Jesus: o seu caráter tem que ser irrepreensível. Amém? Pastor, isso é muito radical. Ser santo é um ato radical. Você tem que ser feroz contra o pecado. Você não pode abrir a porta, porque senão o diabo vem e te destrói. Esse é o desejo dele. Sabe qual a outra necessidade do mundo? É o amor. O mundo precisa ser amado pela igreja. Nós, como a noiva, precisamos amar o mundo. Não amar as coisas mundanas, mas amar as pessoas que lá estão. Porque a Bíblia diz assim, ó: Deus amou a igreja de tal maneira que entregou o seu único filho. João 3,16 diz o quê? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas como eles crerão se não há quem pregue? Nós precisamos ser a carta viva de Deus para esse mundo. Ei, crente, você pode ser a única Bíblia que alguém está lendo. O que é que ele tem encontrado em você? Ame as pessoas, seja cordial. Dê a vez. Uma vez eu estava fazendo feira e eu estava na fila do supermercado. Eu estava lá paradinho na fila, bem tranquilo. Faltava mais ou menos umas 3 pessoas para chegar a minha vez. E eu comecei a perceber um barulho aqui muito forte. Parecia que estava acontecendo uma luta de UFC. E quando eu olhei, tinha uma mãe com uma criança no colo, um médio, um pequeno e um grande. E os meninos estavam brigando entre eles. A criança do colo estava chorando e a mãe dizia: pare, meu filho, pare, pare. E o menino tentava pegar as coisas da prateleira e a mãe disse: não pode. Aí o outro tentava pegar, também não pode. Gente, eu digo: meu Deus do céu, o que é que essa mulher vai fazer aqui? E essa mulher estava mais ou menos, tinha umas 5 pessoas e era ela. Aí Deus disse assim: meu filho, entrega o seu lugar para essa mulher. Aí eu disse: está certo, Senhor, vou mandar ela passar na minha frente.
Ele disse, não. Eu disse, não, senhor. Ele disse, não, você trocar o lugar com ela. Eu disse, tá bom, senhor, eu vou pedir para ela passar na minha frente. Ele disse, não, você vai trocar de lugar com ela. Gente, eu ia ter célula, na época a gente liderava uma célula. Eu ia ter célula e eu estava comprando o lanche da célula. E estava dando a hora de eu ter que ir embora. Eu digo, Deus, mas a hora. Aí eu cheguei para a mulher e disse, moça, a senhora pode vir aqui para o meu lugar. Ela, não, moço, não precisa não, está tranquilo. Aí ela olhou para mim e disse, eu vou, né? Eu disse, venha. E aí a moça foi para o meu lugar, com todas as suas crianças. Era quase um nascente kids caminhando lá dentro. E aí eu fui lá para o lugar dela. E aí tinha um senhor na minha frente que disse, meu filho, pode vir aqui para a minha frente, viu? Aí eu disse, posso não. Aí todo mundo na fila ficou brigando para eu ir para frente, dizendo, vem aqui para frente, vem aqui para frente. Eu disse, não, você não vai para frente não, você vai ficar aqui atrás. Aí eu disse, gente, eu tenho que ficar aqui atrás, tá certo? Aí o pessoal ficou sem entender, né? Eu disse, tá bom. Quando eu saí de lá, Deus me disse assim, meu filho, todas as vezes que você vê alguém numa condição que você pode substituir, vá para o lugar dela, para ensinar para as pessoas que você está disposto a fazer o que eu fiz. Pagar um preço que não é seu. Eu não tinha obrigação de trocar de lugar com aquela mulher e chegar atrasado. Mas por amor àquela mulher que eu nem conhecia, e por insistência do Espírito Santo, e grande insistência, eu fui para lá, para o lugar daquela mulher. Em nome de Jesus, igreja, olhe para as pessoas que estão perdidas no mundo, precisando de ajuda, e seja alguém que influencia através do seu exemplo, amém? Olhe para a pessoa que está do seu lado, eu sei que você ama fazer isso, e eu amo mandar você fazer isso. E diga assim, em nome de Jesus, seja alguém que obedece às direções do Espírito, fora da igreja também. Uma outra necessidade do mundo é a verdade. O mundo precisa conhecer a verdade. Uma outra necessidade do mundo é um posicionamento firme sobre o padrão de Deus. Nós precisamos revelar o nosso padrão. Existem coisas que não são negociáveis, principalmente a nossa fé, o nosso caráter cristão, e nós temos que manter isso de forma feroz. Uma outra necessidade do mundo é segurança. As pessoas precisam se sentir seguras quando chegam na casa de Deus. Porque tem gente que chega aqui, pessoal, tão cheio de insegurança. Quem aqui não nasceu em berço evangélico? Levanta a mão aí para dar uma olhada. Quem não nasceu em berço evangélico? Mas eu também não nasci não. Vocês lembram como foi entrar pela primeira vez na igreja evangélica? Quem lembra aqui? Eu me lembro. Gente, eu pensei que eu ia ser metralhado. Na época eu tinha cabelo e eu usava brinco. Eu usava 2 brincos na orelha. Eu era boy doido. Os cabelos todo arrepiado assim com gel, com as luzes. Imagine que cena sensacional. E quando eu entrei na igreja, a primeira vez na igreja evangélica, por convite de umas amigas e uns amigos, o pastor foi fazer o apelo no final. E ele disse, quem aqui quer aceitar Jesus e não ir para o inferno? Eu digo, Deus me defenda. Que eu não aceito, eu aceito na hora. Ele disse, se você não quer ir para o inferno, você que está aqui. Eu estava lá atrás, com mais uns 4 amigos. Ele, você jovem que talvez esteja aqui pela primeira vez. Ele tem uma revelação, né? Você que talvez esteja aqui pela primeira vez e não quer ir para o inferno, você pode sair daqui e morrer no meio do caminho. Já pensou? Quem aceita Jesus? Eu disse, amém, eu aceito na hora. Eu digo, eu vou nada, eu não quero nem ir para o inferno, nem quero morrer quando sair daqui. Eu vim ouvir uma palavra de amor, o pastor lançou uma maldição sobre a minha vida, e eu nem sabia, mas fui lá para frente, gente. Chegou uma irmã, começou a chorar. Digo, eita Jeová, eu com vontade de rir, porque eu não entendi aquilo. E eu digo, meu Deus, essa mulher está doida. E eu me tornei a pessoa que eu mais temia, aquela velha que orou por mim. Aquela velha não, aquela senhora. Por favor, pelo amor de Deus, corta aí, meu filho, essa parte.
aquela senhora ungida do Espírito Santo. Aleluia. Ah, minha gente, às vezes as pessoas têm medo de entrar na igreja. Uma vez 2 irmãos entraram aqui, 2 irmãos mesmo, de outra igreja, de paletó. Quando eles entraram na igreja, que eles viram a cruz, a igreja preta, eles disseram: misericórdia, essa igreja é do diabo, corre. É sério mesmo. O acolhimento disse: não, a gente é crente, a gente é crente. E eles não, foram-se embora. Eu vou mandar botar uma placa lá na frente: sim, nós somos uma igreja de Jesus Cristo, amém? Ah, gente, o mundo precisa, quando entrar na casa de Deus, se sentir seguro. Não encontrar olhares de julgamento, não encontrar dedos que apontam, sabe, olhares que condenam. Eles têm que olhar para mim e para a sua vida e entender assim: poxa, eu também posso conhecer este Jesus. E entender o processo de cada um. Nós temos que estar preparados para receber pessoas que não são crentes dentro da igreja. Porque a fonte não é uma igreja para crente, ela é uma igreja com crente. Mas ela é uma igreja para os perdidos, para os que precisam do amor de Deus. E é aqui dentro que a mudança vai acontecer também, amém? Então a gente tem que parar com esse negócio de ficar procurando: ah, não, aqui todo mundo tem que ser crente na igreja. Não, gente, tem gente aqui que está lutando contra o pecado. Tem gente aqui que está lutando contra vícios. Tem gente aqui que está lutando contra a religiosidade. Mas você está aqui no lugar certo, sabe por quê? Porque o Espírito Santo que nós sentimos é aquele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. E você vai ser restaurado e sarado para ser completamente cheio dessa presença que nos modifica, amém? Nós não queremos pegar a religião como uma corrente e colocar no seu pé e dizer assim: está aqui, você agora está preso à nossa religião. Não, nós queremos empurrar a pedra para que Jesus diga: Lázaro, sai. E quando as pessoas saírem atadas, nós queremos cortar as ataduras e dizer: pode seguir seu destino. Porque nós não queremos te libertar do pecado e te prender a outro, que é a religiosidade. Nós queremos ser uma igreja que emancipa, que cuida e que libera destino sobre quem nasce de novo aqui nessa casa, amém? Mas a gente precisa compreender algumas coisas sobre quem nós somos. Espera aí que eu falo da mulher samaritana já no final. Abra a sua Bíblia aí em 1 Pedro, capítulo 2. Primeiro de Pedro, capítulo 2. Versos 9 e 10. Diz assim: vós, porém, sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes vocês não eram povo, mas agora vocês são povo de Deus. Antes vocês não tinham alcançado misericórdia, mas agora vocês alcançaram a misericórdia. Primeiro, o apóstolo Pedro nos traz uma revelação do que nós somos. Vós, porém, sois geração eleita, você é sacerdócio real, nação santa, povo adquirido. Pastor, agora que eu sei o que eu sou, e agora? Aí vem a segunda parte: para que anuncieis as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa, que lhe chamou das trevas para a sua maravilhosa. Gente, Deus nos chamou para ser alguém, para que a gente faça algo. Eu preciso ser relevante e anunciar para o mundo: olha só a grandeza. Olha como é grande aquele que me tirou das trevas e me levou para a maravilhosa luz. O mundo precisa olhar para a igreja e achá-la maravilhosa. É por isso que eu digo, gente, que aqui é o melhor lugar do mundo. Não é porque eu quero que a fonte seja melhor do que outra igreja, não. É porque eu entendo que o lugar onde a gente se reúne tem que ser o melhor lugar do mundo, amém? O melhor lugar do mundo é o lugar onde Jesus está.
E quando eu venho à casa dele, isso tem que saltar no nosso coração. Isso tem que saltar na nossa vida. Isso tem que gerar um desejo na nossa alma de querer estar constantemente na presença dele. A gente tem que amar, querer estar na casa de Deus. Minha gente, quase todos os dias eu venho aqui na igreja. E tem irmãos aqui que quase todos os dias estão aqui na igreja. É ensaio, é reunião, é culto, é reunião de novo, é aula no Fonte Academy, é reunião de novo, é ensaio, é culto, aleluia, é vigília, Be Brave, Casais na Fonte. E gente, sabe por quê? Porque ir para a igreja é um ensaio de uma vida que está indo para o céu. Quando a gente começa a ter prazer de estar na casa do nosso Pai, a gente está começando a revelar que o desejo do nosso coração é passar a eternidade no céu. E sabe por que é que nós precisamos mostrar como a igreja é maravilhosa? Porque nós devemos estar na maravilhosa luz. E quem é a maravilhosa luz, igreja? Pelo amor de Deus, vou dar mais uma chance. Quem é a maravilhosa luz, igreja? Quem é a maravilhosa luz? Quem é a maravilhosa luz? Jesus. João capítulo 8, verso 12 diz assim: falando novamente ao povo, Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Você não pode se contentar em ser um cristão que anda na escuridão. Você não pode se contentar em ser um cristão que aceita as mazelas que o inimigo coloca sobre a sua vida. Você não pode aceitar ser um cristão que vive cabisbaixo, governado pela depressão. E eu não estou minimizando uma enfermidade, porque eu sei que depressão é uma coisa muito séria. Mas eu quero que você entenda que o nosso Rei, Ele é poderoso para curar qualquer enfermidade. Não existem impossíveis para Ele, amém? Então nós precisamos ter essa certeza, esse entendimento de quem o Senhor é. A gente clama e a gente declara: Senhor, nós queremos preparar um lugar só para você. Mas às vezes Jesus chega na nossa vida e encontra outras pessoas lá, ou outras situações que estão ocupando um espaço de Deus em você. A gente adora a nossa casa, a gente adora os nossos filhos, a gente adora o nosso emprego, a gente adora o dinheiro, mas a gente quer dizer que Jesus é o Rei do nosso coração. A gente fica procurando fórmulas, a gente fica procurando métodos, estratégias, quando que na verdade nós precisamos é de fogo. Fogo que consuma toda a palha que existe no nosso interior, que refine o nosso caráter e que nos torne um povo que se assemelha ao Deus que nós dizemos que servimos. Ele é o nosso general, é Ele quem luta as nossas lutas, amém? O grande problema é que tem muitos que já entram na batalha perdidos, porque não colocam o Senhor à frente. Quando Davi enfrentou Golias, ele venceu por um motivo único. Ele olhou para o seu gigante que estava, ele olhou para o gigante que estava diante dele e disse: você vai cair hoje, seu incircunciso filisteu, porque do Senhor é a guerra. O problema é que você quer lutar sem Deus, na força do seu braço, com as suas estratégias, e você vai perder. Mas se você colocar o Senhor à frente, se você olhar para o gigante e falar: do Senhor é a guerra, nenhum gigante vai permanecer de pé diante de você. Sim, os gigantes que têm se levantado para tentar te intimidar, para afrontar a tua casa, assim como Golias afrontava o povo de Israel, eles vão ter prazo de validade. Porque quando você se levantar como Davi se levantou, os gigantes vão cair diante dos seus olhos, amém? Sim, você vai poder caminhar numa estatura de vencedor.
2 Coríntios capítulo 5, verso 17 diz assim: assim, se alguém está em Cristo, é nova, as coisas velhas já, eis que tudo se fez. Então para de pedir para Deus para te dar coisas que você deixou para trás. Para de pedir a Deus para te dar aquele namorado troço do Paraguai que te fazia sofrer. Senhor, converte o coração dele e traz ele para mim. Às vezes Deus te deu um livramento, criatura, e tu está pedindo de volta. Deixa o Senhor te fazer livre e te mostrar que quando você for completo nele, Ele vai trazer aquilo e aquele que você precisa para a sua vida. Quem procura acha, viu? E quando você procura do seu jeito, você só acha o que não presta. Mas se você buscar o Senhor de todo o seu coração, você vai encontrar a presença dEle. E com a presença do Senhor, Ele acrescenta tudo o que você necessita. Mas buscar em primeiro lugar as coisas do alto, e todas as coisas que você necessita lhe serão acrescentadas. Amém? Colossenses capítulo 3, versos do 1 ao 4, diz assim: portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Mantenham os pensamentos nas coisas do alto e não nas coisas terrenas, pois vocês morreram e agora a sua vida está oculta, escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. A gente tem que estar com o coração ligado ao coração dele, gente. Porque se isso não acontecer, a gente não experimenta a presença. Coloca a tua mão sobre o teu coração por um instante. E diz assim: Senhor, no meu interior, eu quero preparar agora um lugar só para você. Um lugar só para você. Fala, eu quero preparar um lugar só para você, Senhor. Um lugar que você tem prazer de estar. Sim, Senhor, eu quero que o meu coração seja um lugar onde o Senhor tem prazer de ficar. Fala para Ele. Fala para Ele. Fala para Ele. Fala para Ele. Nós preparamos um lugar para você, Só para você, Jesus. Declare com seu coração. Nós preparamos um lugar para você, só para você, Jesus. Nós preparamos, Senhor, nós preparamos um lugar para você, só para você, Jesus. Nós preparamos um lugar para você, só para você, Jesus. és bem-vindo, Rei da Glória. Diga isso para o Senhor. Diga: a casa é sua. Casa é sua. Fique à vontade, Pai. Fique à vontade. Sim, cante isso com o seu coração. Bem-vindo, Rei da Glória. A casa é sua. Fique à vontade. Uma só coisa é necessária, uma só coisa pedirei.
que eu possa morar na tua casa para beijar a tua face. Nós preparamos um lugar para você, só para você, Jesus. Nós preparamos um lugar para você, só para você, Jesus. Tem alguém aqui com fome dele? Erga sua voz e declare isso. Nós preparamos um lugar para você, só para você, Jesus. Nós preparamos um lugar para você, só para você, Jesus. O Michel de Louvor pode subir para a gente começar a finalizar. Todo mundo está lembrado da história da mulher samaritana que a gente contou no início? Amém? Existem lições preciosas acerca da igreja que nós podemos compreender aqui. Agora eu quero que você entenda algo. Hoje nós estamos como essa mulher samaritana, prestes a aprender algumas verdades eternas que vão mudar para sempre a nossa história. Então você tem duas opções. Uma é de ser um espectador do que vai acontecer aqui agora. A outra é de querer viver na forma mais intensa o que o Senhor está liberando sobre esse lugar agora. A primeira coisa que nós podemos aprender com a história dessa mulher de João 4 é de que Jesus, quando a encontra, pede algo para ela. Jesus não pede coisas para você porque Ele precisa. Ele te pede coisas porque você precisa deixar algumas coisas. Todas as vezes que Jesus te pede algo, não é porque Ele necessita do que você tem, é porque Ele entende que você não precisa mais do que você tem carregado. Às vezes você tem carregado muitas coisas que simulam a presença do Senhor na sua vida. Jesus pede algo para a igreja de hoje. E sabe o que é mais engraçado? É de que a resposta que Jesus espera de mim e de você quando Ele pede algo, é assim, ó: Senhor, não tenho nada para te dar. Mas essa mulher teve a ousadia de dizer: Senhor, como é que você me pede algo, sendo você judeu e eu samaritana? É como se você dissesse assim: Jesus, por que você está me pedindo alguma coisa? Se você é Deus e eu sou um pecador. Por que você está me pedindo alguma coisa se o Senhor é o grande Deus e eu sou apenas um filhinho pequeno? Como é que o Rei de toda a glória está me pedindo algo? Jesus quer que você entenda que as coisas que você carrega estão ocupando as suas mãos e impedindo você de receber as coisas que Ele tem para te entregar. A igreja do Senhor tem carregado muitas coisas. A igreja do Senhor tem carregado um cântaro cheio de religiosidade, cheio de convicções, e a gente se assusta quando Jesus vem e quer fazer algo diferente. Não porque na tradição evangélica. Gente, eu não quero saber de tradição evangélica, não. Eu quero saber de tradição da palavra de Deus, da Bíblia, que me faz livre das amarras da religiosidade.
Uma vez uma pessoa me disse: pastor, agora você está falando mal, batendo mesmo na teologia, né? Gente, eu não estou batendo na teologia não. Até porque eu sou teólogo. Aqui a gente preza pela educação. A gente entende que você tem que ter uma formação cheia da presença de Deus, mas principalmente você tem que ser alguém que traz bem a instrumentação da palavra. E você tem que estudar. E eu sou um homem que estudei muito na minha vida. E ainda estudo. E preciso estudar mais. Mas eu quero que você entenda uma coisa. Não são as coisas que eu estudei que mudam a eternidade das pessoas. O que muda a eternidade das pessoas é a coisa que Cristo está revelando através da sua palavra para esses dias. E o Senhor tem revelado sim, que ou você quebra esse cântaro de religiosidade, ou você deixa de ser um número, ou você nunca vai encontrar o seu lugar no ambiente que Ele tem para você. E isso pode implicar seriamente na sua eternidade. Jesus chega para aquela mulher e diz assim: mulher, dá-me de beber. Mas aquela mulher carregam coisas, sistemas, que até funcionam. Porque, gente, se ela carregou aquele cântaro, é porque ela podia tirar a água de lá com ele, amém? Então você pode fazer coisas que vão funcionar. O povo estava no deserto com Moisés e teve sede, e Deus disse: bate com o cajado na rocha que vai sair água. Moisés foi lá, deu com o cajado na rocha, saiu água, todo mundo tomou água. Depois o povo estava com sede de novo, reclamando. Aí Moisés disse: Senhor, e aí, eu faço o quê? Bate com o cajado na rocha de novo. E Deus disse: não, fica diante da rocha, mas não fere. E o povo começou a perturbar aqui, ó. Eu fico imaginando o povo: queremos água, queremos água. Nos tirou do Egito e nos trouxe para o deserto, queremos água. Não está escrito assim não, viu, gente? Pelo amor de Deus. Essa versão é dilciana. E Deus disse: não bate na rocha, não fere a rocha. E Moisés olhou ali para o povo, e o povo perturbando, e Deus não bate, e o povo água, água, o povo, Deus não bate, e o povo água, água. E ele cedeu a quem? Ao povo. E ele deu com o cajado na rocha. E sabe o que é que aconteceu, gente? Saiu água. Sabe por que saiu água? Porque o sistema funciona e dá a impressão de que Deus está naquilo. Nem tudo que se apresenta de forma organizada tem a presença de Deus. Porque o que te blinda para receber a promessa não é a sua performance, mas é a sua obediência. Se Deus está te dizendo que Ele vai trazer água da maneira dEle, para de querer apressar as coisas batendo com o seu cajado e ferindo a rocha. Porque não é porque funcionou ontem que vai funcionar hoje da maneira que Ele quer. E esteticamente pode até se apresentar. Seja obediente. Porque Deus muda as fórmulas, mas Ele não muda os princípios. E obediência é princípio. E quando você quebra um princípio, Deus vem e te quebra. Ela carregava um cântaro. Ia funcionar. Ela ia tirar água do poço. Mas naquele dia não era dessa água que ela precisava. Aí o que é que acontece? A mulher começa a querer discutir teologia com Jesus, Ismaximiel, Ataíde. Tu já pensasse? A mulher samaritana começa a discutir teologia com Jesus. Olha, mas o nosso pai Jacó bebeu água nesse poço. Os filhos dele beberam água nesse poço. O gado dele bebeu água nesse poço. E o Senhor está me dizendo que existe uma água melhor do que essa. E Jesus sentado à beira da fonte. Eu fico imaginando a cena. Jesus olhando para a mulher e fazendo assim, ó. E a mulher dizendo: e onde é essa água? E ele:
você está ficando louco. Aí ele: louco de amor por você, igreja. Capaz de sair do meu trono de glória, de assumir forma de homem, de humilhar e se esvaziar, e morrer numa cruz, por causa de pessoas que não merecem. Sabe por quê? Porque eu sou a água da vida. E se você beber de mim, nunca mais você terá sede. Jesus diz: olha, vocês adoram o que vocês não conhecem. Os judeus adoram aquilo que conhecem. Mas está chegando o tempo que nem vocês e nem os judeus vão encontrar o que precisam nisso. A gente vê gente lá fora dizendo assim: eu também sou filho de Deus. Aí você fica aqui, esse endemoniado dizendo que é filho de Deus, vai para o inferno se ficar lá fora. Aí Deus vem para a igreja hoje e fala assim: ó, eles não me conhecem e vocês me conhecem, mas está chegando um tempo que nem o que vocês fazem e nem o que eles fazem vai dar mais certo. Porque a religiosidade não funciona mais. Jesus está voltando. E Ele vem buscar a igreja dele. Jesus não vem buscar movimentos. Jesus não vem buscar placa de igreja, denominações. Ele vem buscar o povo dele. E não é pela sua performance. Nestes dias, igreja, você vai ter que estar pronto para reconfigurar algumas coisas que você fez há muito tempo. Nestes dias o Senhor vai estar desabilitando algumas coisas e habilitando outras. E você precisa estar sensível como uma noiva que percebe que não pode viver sem a presença dEle. Mas nós nos acostumamos a viver sem a presença de Deus, porque confundimos a presença dEle com a presença da religião. E é por isso que hoje muita gente diz: por que é que a gente não vê os milagres de antes? Por que é que a gente não vê as maravilhas de antes? É porque a gente deixou de escutar a voz do nosso pastor e começou a escutar a voz da religião. Porque Jesus disse: as minhas ovelhas conhecem a minha voz. Quem aqui é ovelha de Jesus? Aí ela chega para Jesus e começa a compará-lo com as suas falsas convicções. O Senhor está dizendo que é uma coisa, mas eu conheço outra. Aí eu quero fechar com esse momento aqui, gente. Jesus respondeu: em verdade eu te digo, que aquele que não... Eita, eu estou aqui em outro texto, espera aí. Estava em Nicodemos, mas isso aqui é verdade também. Aqui. Jesus respondeu, verso 13: todo aquele que beber desta água do poço, do que você tira com a sua força, voltará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Deveras a água que eu lhe der, se fará nele uma fonte de água que jorre para a vida eterna. Aí a mulher despertou, assim como a noiva está despertando para esses dias. E ela disse: Senhor, dá-me dessa água para que eu não mais tenha sede e nem precise voltar a tirar. Gente, ela despertou só a metade. Ela disse: então, me ensina como é que eu não preciso fazer mais nada, porque eu não vou precisar mais vir aqui com esse cântaro. Aí Jesus disse: ela não entendeu não. Ela não entendeu não, ela está pensando que é água normal. Aí Jesus entrou por outro caminho. Ele diz assim, ó: disse-lhe Jesus: vai, chama o teu marido e volta aqui. Respondeu ela: eu não tenho marido. Disse-lhe Jesus: tens razão em dizer que não tens marido,
pois já tiveste 5 maridos, e o que agora tens não é teu marido. Isso dissestes com verdade. Aquela mulher teve quantos maridos, gente? Quantos? E agora ela estava com um 6º relacionamento. Não é verdade? A noiva se afastou do noivo nos últimos tempos e elegeu outros maridos. Começou a ter intimidade com outras coisas. Tornou-se um sistema político em alguns lugares, que em tempo de eleição coloca candidato em cima do altar para dizer: vote nesse cara aqui, porque ele vai dar o telhado novo da igreja. Porque a noiva começou a se comportar como uma adúltera. Essa mulher samaritana foi no meio-dia, sabe por quê? Porque não tinham outras mulheres que iam buscar água no meio-dia. Porque ela era julgada. Ela não era bem quista, nem mesmo no meio dos samaritanos. Muitas vezes a igreja tem buscado manter o seu sistema de forma oculta. Ela não se posiciona mais. Ela não tem mais a coragem de divergir daquilo que está errado, porque ela quer ficar legal com todo mundo. E existe um limite entre respeitar as pessoas e concordar com o pecado. Discordar não é falta de educação. Ofender é falta de educação. E quando você escolhe as coisas do mundo, você ofende o Senhor. Porque como diz Tiago, aquele que se torna amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. Mas aí, meu caro Arthur, o Senhor senta do lado daquela mulher e fala: bem dissestes, você teve 5 maridos e agora o 6º nem teu marido é. E ela olha para ele, e aquela mulher é a igreja. E sabe o que é que acontece? Naquele momento, Jesus torna-se o 7º homem que toma o coração daquela mulher. E sabe o que é 7 na Bíblia? Perfeição. Sabe o que Jesus está dizendo para a igreja nesses dias? Vocês estiveram com muitos homens, vocês estiveram em muitos lugares, vocês tiveram outros maridos, mas agora eu cheguei. E eu cheguei para dizer que eu sou o perfeito, que eu sou o que te redime, que eu sou o que te trata com dignidade. Eu não quero retirar o que você tem, eu quero te dar o que você não tem. Hoje Jesus está aqui nessa noite para te dizer: ô mulher samaritana, reconheça que você andou longe de mim, mas hoje é dia de encontrar com um amor perfeito. Hoje é dia de resgatar a minha identidade de noiva e dizer: sim, Ele é o 7º, Ele é o perfeito, Ele é o que chegou na minha vida para tomar o meu coração e para nunca mais deixar. Gente, aquela mulher desce desesperada e o texto fala que ela deixou o cântaro dela e foi embora. Sabe por quê? Porque quando eu conheço aquele que é perfeito, eu não preciso mais de muletas na minha vida. Eu não preciso mais buscar coisas que não são dele. Eu não preciso mais andar em situações que desagradam o coração dele. A mulher deixou o cântaro e desceu e disse: gente. E ela não tinha nem mais vergonha, porque ela tinha ido de meio-dia para não encontrar com outras pessoas. E ela agora vem para todo mundo e diz: eu conheci um homem que vocês precisam conhecer também. E quando ela volta, as pessoas olham para ela e dizem: não é só pelo que você diz, de fato a gente conhece ele. Igreja, sabe quando é que a gente vai mudar a história do mundo? Sabe quando?
quando nós tivermos a coragem de deixar o cântaro da religiosidade e seguirmos para a fonte que é Jesus Cristo, se você beber dessa água, nunca mais você terá sede. Se você beber dessa água, nunca mais a sua vida será a mesma. E eu pergunto para você nessa noite, igreja do Senhor, quantos aqui querem que o perfeito noivo possa tomar para sempre o seu coração? Levante a sua mão. Você pode ficar de pé no seu lugar. Você está na presença de Jesus agora, amém? Deixa ser a geração que busca